que há uma guerra do bem contra o mal. Eu não estou me referindo a Deus e a Satanás, porque Deus não está em guerra contra Satanás, porque ele o destrói a qualquer momento que ele quiser. Mas há uma guerra entre vocês e Satanás. Há uma guerra entre vocês e o coração de vocês. A quem Satanás conclama como aliado. O coração dos irmãos pode ser um aliado de Satanás e vocês nem percebem. Meus irmãos, nós estamos meditando na palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo trata dos crentes fortes e dos crentes fracos. Aos crentes fortes ele chama de crentes espirituais. Quem são os fortes? Senão aqueles que carregam seus próprios fardos. Gálatas capítulo 6, na sua epístola aos Gálatas, do versículo 1 ao 5, o apóstolo Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Que o Senhor nos ajude na mensagem desta manhã. A tua carga é só tua, o teu pecado de mais ninguém. O apóstolo Paulo aqui está mostrando que não adianta justificar seus erros com desculpas de que você fez por causa do que fizeram contra você. A síndrome de Adão e Eva não deu certo com eles e não vai dar certo com você também. A mulher que me destes me fez pecar. A serpente que criastes me fez pecar. O irmão que recebi me fez pecar. Que bobinhos que são os crentes, que acham que vão justificar sua arrogância diante de Deus, acusando e apontando para terceiros. Isso não vai dar certo. Não deu certo com Adão e Eva, também não vai dar certo com vocês. Prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Acredite, as tuas obras, as tuas reações são frutos de tuas decisões. Teus pensamentos, teus impulsos, tuas atitudes, sejam físicas, verbais, gestuais, cognitivas de pensamento, ou as omissões que você tem. Qualquer coisa que você faça pertence a você somente. Você precisa entender isso. Você tem que ter consciência disso. Não é porque os outros fizeram que você precisa fazer. Não é porque os outros mandaram que você precisa se submeter. Você precisa entender que o que você faz ou deixa de fazer pertence só a você. E vai ecoar na eternidade. Você levará com você tudo que você faz aqui, tudo que você pensa aqui, tudo que você deixa de fazer aqui, está sendo levado com você para a eternidade. Então não adianta tentar justificar seu mal por causa do mal dos outros. Quantas pessoas não se deixam mudar por sofrerem algum dano de alguém? Já pararam para pensar nisso, meus irmãos? Quantas pessoas que já foram boas, amistosas, educadas,
que não tinham problema com ninguém e se tornaram ríspidas, insuportáveis, vingativas, rancorosas, sem nenhum recato. Quantas pessoas não mudaram o seu jeito de ser por conta de outros? Eu sempre gostei de dar bom dia, de tratar com educação as pessoas, mas cansei de apanhar, cansei de ser desprezado. A partir de hoje eu vou ser como? Igual àquela pessoa insuportável? Que pena, porque você um dia já foi uma boa pessoa, e por causa daquela outra pessoa, você resolveu ser rancorosa. E o que você dirá diante do Senhor? Como você vai confrontar o Senhor, comparecer perante o Senhor? O que você dirá ao Senhor? Eu fico curioso de saber. Quando o Senhor te perguntar, olha, o que foi que você fez? Por que você mudou? Você era tão agradável, por que se tornou insuportável? O que você dirá ao Senhor para justificar? Senhor, eu sempre fui uma boa pessoa, mas me fizeram tanto mal que acabei me tornando igual a eles. É isso que você dirá? Eu me tornei o que condenava naquelas pessoas. É isso que você dirá ao Senhor? E você espera o que do Senhor? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deu gloriosas recomendações àqueles que precisam ter um bom comportamento diante do Senhor. E ele disse assim, no versículo 17: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Você precisa ser uma pessoa esforçada, já ouviu isso? Você precisa ser uma pessoa dedicada. Se você quer ter alguma coisa na vida, se esforce nos estudos, se esforce no trabalho, para que você possa ter alguma coisa na vida. O Senhor Deus aqui está indo muito mais profundo do que ser alguma coisa na vida financeiramente. Ele está dizendo: esforçai-vos por viver bem, fazer o bem perante todos os homens. Que o seu esforço seja esse: procurar fazer o bem. E nunca pague ao outro com o mal que esse outro te fez. E ele continua agora no versículo 18: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu já fiz de tudo, mas até agora não tenho paz com aquela pessoa. Que não parta de você esse rancor, essa mágoa, esse ódio. Que não parta de você. É isso que Paulo está dizendo. Que você esteja sempre disposto a oferecer paz a essa pessoa, a viver em paz com essa pessoa. Mas se depende dela, então ela não quer ter paz, aí é outra coisa, mas você não retribua com guerra, com ódio. E no versículo 19 ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Meus irmãos, tem coisas que pertencem ao Senhor, e só ao Senhor. Tem coisas que pertencem a vocês, e Deus que deu essas coisas a vocês. A vingança é uma coisa que pertence só ao Senhor. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, não se vinguem a vocês mesmos, mas vocês precisam dar lugar à ira de Deus. Vocês não estão dando lugar à ira de Deus porque vocês confiam mais na ira de vocês. Vocês estão irados e isso está se revertendo em rancor, em amargura, em ódio. E vocês pretendem se vingar por conta de tanta amargura no coração. Mas vocês precisam lembrar do que está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor.
O que é que você está fazendo pondo as suas mãos sujas na arca santa do Senhor, na arca da aliança? Os atributos de Deus não podem ser manchados com o seu coração corrompido. Confie a Ele o proceder diante daquele que te fez o mal. Confie a Ele e descanse o seu coração. O apóstolo Paulo ainda diz no versículo 20: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, ou seja, a consciência dele vai ferver, porque ele não vai entender, porque ele já fez a mesma coisa que fez com você, com centenas de pessoas, e todas as centenas de pessoas tiveram uma reação vingativa, rancorosa, e agora ele conheceu uma pessoa diferente de todas as que ele já teve contato na vida, e aí ele não vai entender, e a consciência dele vai ficar fervilhando em brasas. Por quê? Porque você deu a ele o que ele precisava, você deu a ele o que ele necessitava para se sentir bem, e ele não entende isso, porque ele te deu o que poderia te fazer sentir-se mal. O apóstolo Paulo ainda diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E há uma guerra do bem contra o mal. Eu não estou me referindo a Deus e a Satanás, porque Deus não está em guerra contra Satanás, porque ele o destrói a qualquer momento que ele quiser. Mas há uma guerra entre vocês e Satanás. Há uma guerra entre vocês e o coração de vocês, a quem Satanás conclama como aliado. O coração dos irmãos pode ser um aliado de Satanás, e vocês nem percebem. E quando é que o coração dos irmãos se torna aliado do diabo? Quando vocês se deixam vencer pelo mal. Quando vocês não vencem o mal. Porque ele diz assim: vença o mal com o bem. Ou seja, você não vence o mal com omissão. Não. A tua omissão faz parte de um mal mascarado, de um mal disfarçado. Agora, com aquela pessoa, eu não desejo mal para ela, mas também não quero nem vê-la na minha frente. Um bem contaminado com a perversão de um coração malicioso, ou um mal mascarado de bem, é o que você está fazendo. Porque o que a Bíblia está dizendo é: vença o mal com o bem. Não pense que você é melhor do que aquela pessoa, a ponto de você nunca querer cruzar com ela. Pelo contrário, vão ter situações que Deus vai fazer com que você encontre com ela, e isso para que você tenha a oportunidade de Deus, para mostrar que realmente você não é igual àquela pessoa, que se ela trata você dessa forma, você trata ela de uma forma totalmente diferente, vencendo o mal com o bem. Eu quero lembrar os irmãos do pecado de Saul. Em 1 Samuel capítulo 15, do 13 ao 29, nós vamos ler: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite.
Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal perante aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como o pecado de idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo, dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é filho do homem, porque não é homem para se arrepender, para que se arrependa. Os amados têm entendido o que estava ocorrendo aqui. O Senhor deu uma ordem clara a Saul para destruir os amalequitas e tudo o que eles possuíam, porque ali era só profanação e pecados que existiam naquele reino. E o que Saul fez junto com o povo? Saul pegou como troféu Agag, o rei dos amalequitas, que era um costume dos reis da época para humilhar e subjugar um reino, pegando como troféu o seu rei. Mas não foi isso que Deus havia ordenado, nem tampouco que pegassem ovelhas e bois gordos, mas que destruísse tudo totalmente, e ele não fez assim. Então ele foi enviado para uma missão e voltou totalmente infiel diante daquela missão. E o Senhor disse: olha, eu tiro de você o teu reino. Ele implorou, mas não teve jeito. Deus tirou o reino dele. E eu quero dizer aos amados irmãos que muitos são assim. Quando o Senhor te envia algum confronto pecaminoso para você destruir o pecado, você precisa entender, porque Ele está te dando condições de você ser um homem, uma mulher espiritual forte, que tem condições de destruir o pecado com a palavra que você leva.
mas ele também dá as diretrizes. Ele diz: olha, que seja com brandura, que seja com amor. E ao voltar, muitas vezes, você acaba voltando com os pecados daquela pessoa. Combata os pecados do seu próximo com brandura e amor a ele, mas não deixe os pecados dele encobertos, nem que o mal que ele fizer faça morada em teu coração, porque é algo que pode acontecer. Você está bem, você está em uma comunhão agradável com Deus e com os seus irmãos, mas aí você foi convocado por Deus a repreender aquele que está em pecado, e você vai, mas muitas vezes você não volta da mesma maneira, com a mesma comunhão que tinham com Deus. Algumas coisas daqueles pecados ali que você foi combater, você volta com ele. Por isso que o apóstolo Paulo disse nesse mesmo contexto: cuidado para que vocês também não sejam tentados. Então é preciso que se tenha cautela. A tua carga é só tua, o teu pecado de mais ninguém. E não justifique teu mau comportamento com nem tuas omissões, nem os teus pensamentos diante de Deus com o pecado do outro. Não ache que você vai justificar a tua arrogância culpando a terceiros, como eles fizeram com você. Ir, corrigir, é uma missão muito dura, meus irmãos. Alguém já me disse isso, que mais fácil é ser corrigido do que corrigir, porque você é muito mal interpretado, você é julgado, você é odiado e desprezado. Mas e daí? Você não veio para este mundo para ser amado por este mundo. Você está neste mundo para ser amado por Deus e se manter fiel a Deus. O apóstolo Pedro, ele diz como é que deve ser o procedimento do cristão, a quem o cristão deve imitar. Na sua primeira epístola, capítulo 2, do 19 ao 25, diz: porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportai com paciência, isto é grato a Deus. Só tem uma forma de você agradar a Deus: quando você é maltratado e você suporta com paciência. Isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossas almas. Quem são os fortes, senão aqueles que suportam seus fardos? Quem são os fortes, senão aquele que levará o seu próprio fardo? Se as pessoas conseguem fazer com que você tenha comportamento pagão, quando você se diz cristão, olhe bem para você. Pode ser que você nem saiba o que é ser um cristão, porque um cristão não se deixa influenciar, nem intimidar, nem mudar por causa de outros. Assistimos ontem aqui, em homenagem aos 3 anos de reforma protestante, assistimos aqui o filme de Lutero, onde você via que ele não se deixava intimidar, não se deixava influenciar, e ele tinha ali os seus princípios, que era completamente guiado pela palavra de Deus. Ser cristão é isso, meus irmãos.
não se deixar mudar por ninguém. Eu trago para os irmãos uma ilustração de um taxista que teve que encarar o ódio de um motorista. Esse taxista pegou um passageiro e estava levando o passageiro para um determinado lugar. E chegou alguém atrás do carro dele, buzinando e xingando e tirando a paciência daquele, tentando tirar a paciência daquele taxista. E quando conseguiu cortar ele, deu uma fechada nele que quase que ele perde o controle no carro. E aquele que estava como passageiro ficou muito irritado, indignado com a ignorância, com a arrogância daquele motorista. Mas ele também ficou curioso, por quê? Porque ele não entendeu como é que aquele taxista reagiu com tanta calma. Como é que ele teve tanta paciência diante de uma pressão tão grande? E ele perguntou ao taxista e disse: olha, por favor, me diga que segredo é esse? Como é que você pode estar bem, mesmo tendo passado por uma situação tão irritante como essa? E ele disse: meu amigo, quando eu saí de casa, eu saí clamando pela paz de Cristo. Quando eu saí de casa, eu saí disposto a não deixar que nada, nem ninguém interferisse na minha paz e na minha comunhão com Cristo. E não vai ser este homem que vai interromper a minha comunhão com Cristo. E não vai ser esta pessoa que vai mudar aquilo que eu sou. Eu sei quem eu sou e eu não quero mudar por ninguém. Aquele homem, quando saiu de casa, ele saiu de casa carregado de amargura, de pecado, de ódio no coração. E o que ele está fazendo é distribuindo todo esse ódio, toda essa amargura para quantos ele encontra. E de fato essas pessoas estão, muitas delas, recebendo o pecado dele e fazendo do pecado dele uma carga para si. E eu não quero isso para mim. Que ele leve a carga dele sozinho e que responda por ela sozinho. Mas eu não vou carregar a carga de ninguém. Eu vou carregar a minha carga. Eu já tenho os meus pecados para me preocupar. E são muitos. Eu vou estar me preocupando agora com o pecado dos outros. No sentido de carregá-los comigo, no sentido de deixar que eles mudem quem eu sou. Não, eu não farei isso. E eu quero dizer para os irmãos que é justamente isso que muitas vezes acontece. Você sai de casa bem, você sai de casa feliz, você sai de casa alegre com o Senhor Jesus Cristo, de repente encontra um irmão ou algum conhecido e começa a ouvi-los. E o que tem? Muitas vezes tem murmurações, reclamações, e só é o que tem. E você vai escutando aquilo, e é bom escutar, porque o irmão precisa desabafar, senão ele não suporta. O problema é que muitos não sabem conduzir aquele irmão para o caminho da paz de Cristo. E muitas vezes até passa: paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão, que paz? A paz que você não instrui e mostra qual é o caminho dela, essa paz. O irmão está todo amargurado de coração e recebe uma paz que ele não sabe nem como chegar nela. Então, o seu dever é ouvir, para que o irmão desafogue um pouco, e depois disso, instruí-lo, para que ele abandone o caminho da amargura e siga pelo caminho da paz que há em Cristo, da harmonia que há com Deus. O problema é que isso nem sempre acontece. Você para ouvir uma pessoa e as pessoas: porque fulano, é porque cicrano, e é porque isso, e é porque aquilo, e você vai ouvindo, e você vai também tomando aquelas dores, e você também já vai começando a criar ódio e aborrecimento daquele irmão que você ouviu falar mal, e você daqui a pouco está igualzinho àquele irmão, e você sai irado, e você vai resolver isso por aquela pessoa que está tão amargurada. Só que você vai resolver isso também trazendo para outras pessoas que tu soubesse
fulano como está fazendo, fulano fez isso com cicrano, contamina outro, e daí a pouco está a igreja toda carregada de pecado, do pecado dos outros, que agora passou a ser seu também. Então o que você precisa fazer é assumir a sua responsabilidade diante de Cristo. Você foi enviado como Saul para destruir no seu irmão e naqueles que você puder os pecados todos que habitam nele, com a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Ora, mas se você não conseguir, isso não é mais culpa sua, agora não tem nada a ver com você. Deixe que ele responda diante de Deus. Agora, se você saiu de lá, não traga consigo os pecados de outros. Continue sendo agradável diante de Deus. E não se torne uma pessoa insuportável diante de Deus, por causa do pecado de outros. Então é isso que eu quero deixar para os irmãos, para que os irmãos reflitam no que o Senhor Deus tem para nós.